Bom dia, aqui quem fala é Américo Lira, sou professor titular do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima e apresentador do programa Sociedade Global e um Mundo Conectado. Desejo um domingo perfeito e abençoado para todos que nos ouvem, para nossa audiência e também para Cléo Rocha, nossa diretora de programação, e para o padre Luiz Boteon, nosso diretor-geral, os quais nos acolhem aqui, né, na Rádio Monte Roraima, a rádio a serviço da vida e da cidadania. Vocês podem nos acompanhar pelas redes, né, pelo site www.monteroraimafm.com.br e pelo Instagram, Facebook, né, @Rádio Roraima FM. Eu tenho hoje conosco uma alegria grande, tenho que olhar para cá, né? Uma alegria grande de estar recebendo Ricardo Abreu, alemão, né, um amigo, um pesquisador, né, que veio falar para a gente sobre desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza na China, né? Alemão, seja muito bem-vindo. Estou tentando olhar para cá, mas eu tenho visto de olhar para a tela para ver você. Tranquilo. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Monte Roraima. Bom dia, Américo. Bom Alegria dia. estar aqui. Meu querido, eu queria já aproveitar então, assim, porque eu também estou super curioso para ouvir. A gente sempre pensa, pelo menos aqui no norte, né, do nosso país, no extremo norte, a China como, até pelo seu avanço tecnológico, como é, é, aquela que fortalece atividades que ferem a natureza, né? E a gente começa a perceber que assim, a gente tem um avanço tecnológico, a própria questão das terras raras, tal, né? Que eles têm um estoque enorme natural próprio. Então, assim, quando você fala em desenvolvimento sustentável, a gente pensa numa política pública, né? E no combate à pobreza. Como que a gente pode pensar isso para quebrar essas imagens imperfeitas que a gente tem da China? Primeiro é importante dizer que a China passou um século mais ou menos, né, Uhum, dominada por potências imperialistas. Ela foi neocolonizada, né, foi colonizada, foi repartida por essas potências, foi invadida pelo Japão, sofreu muito, né? E com a Revolução de 1949, a China começa uma nova fase, retomando um desenvolvimento que ela já teve séculos, até milênios antes, né? A China, ela foi, em geral, o país mais desenvolvido do mundo durante muito tempo, até o século XIX, quando entrou em decadência por essa relação, né? pelo próprio imperialismo inglês, né? Exatamente. Ela foi subjugada, né? Pelo imperialismo inglês, mas também de outros países europeus, né? E conseguiu, e também pela ocupação japonesa, né, que ela conseguiu se libertar disso com a Revolução de 49. E Uhum. nos primeiras décadas, essa revolução, precisando suprir bens e serviços, alimentar, né, mais de 1 bilhão de pessoas, atualmente 1,4 bilhão de pessoas, houve um desenvolvimento muito rápido, mas com muitos problemas e com muitos, inclusive, problemas ambientais, né? A China, ela teve, de 49 até os anos 80, né, foi acumulando problemas ambientais. Em Pequim, você tinha, por exemplo, uma poluição do ar muito complicada, né? Mas, nas últimas décadas, né, especialmente nesse século, a China adotou o que ela chama de conceito chinês e contemporâneo de desenvolvimento sustentável, né, da modernização chinesa, e é diferente da modernização ocidental, né? E, em especial, a partir do Xi Jinping, que é o atual presidente da China, né, nos últimos 15 anos, adotaram o conceito de civilização ecológica. Então, esses dois são dois conceitos. A modernização chinesa, que não é ocidental, depois eu vou tentar caracterizar o que eles chamam dessa modernização, né? E um desenvolvimento sustentável, que eles chamam de civilização ecológica. Teve uma frase famosa do Xi Jinping, que eles repetem muito na China hoje, que é um mantra deles hoje, que é o seguinte: montes verdes, né? O Monte de Roraima, montes verdes Uhum. e rios transparentes valem tanto quanto montanhas de ouro e rios de prata.
Uma Ou mudança do seja, sentido valorizar de sentido de riqueza, valorizar né? o meio ambiente como riqueza também da Uhum. humanidade, riqueza do povo chinês, não é? Então, eles passaram e fizeram um processo de cuidado com a natureza. Eles criaram políticas, né, para transformar no sentido de preservar o meio ambiente e readaptar, né, as cidades a esse conceito. Então, Pequim hoje, por exemplo, tem eu tive lá em novembro do ano passado, tem um céu azul e um ar limpo. Eles conseguiram limpar, né, o ar da cidade em 15, 20 anos. Então, é possível, né, quer dizer, provando que é possível você ter um desenvolvimento com grande produtividade, com grande inovação tecnológica, mas, ao mesmo tempo, em harmonia com a natureza. Não é, não é incompatível você ter desenvolvimento, né, e ter harmonia com a natureza. Eles implantaram também uma visão científica, né, marxista de planejamento. Eles têm um poder popular que é muito forte, eles têm uma democracia participativa de alta intensidade, e isso tudo gerou condições, né, para eles fazerem um socialismo com características chinesas e um desenvolvimento compartilhado. Lá o objetivo do desenvolvimento é o bem viver do povo. Não é acumulação de riqueza para 1% da população, como é nos países capitalistas, né? Assim, para os grandes banqueiros, as grandes riquezas concentradas em poucas mãos e uma imensa maioria, né, de pessoas, trabalhadores pobres, explorados, marginalizados. Não, a China não. A China ela faz desenvolvimento que eles chamam de prosperidade compartilhada com todo o povo. Conseguiram, portanto, com isso, né, e inclusive com muita inovação tecnológica, ciência e tecnologia, inteligência artificial, provando que, ao contrário do que se diz, que é o senso comum, né, quanto mais tecnologia, quanto mais inovação, mais agressão ao meio ambiente. Não, lá foi o contrário. O que resolveu o problema, o que está resolvendo o problema ambiental chinês, né, é mais tecnologia e mais inovação, mais produtividade, né, uso mais racional dos recursos naturais. Então, com isso, eles também colocaram objetivos de combate à pobreza, tanto absoluta como relativa. Conseguiram, em 25 anos, né, nesse século, reduzir e eliminar a pobreza absoluta. Eles chegaram em 2025, o ano passado, a consolidar esse número, zero de pobreza absoluta, e tem uma meta de até 2049, quando se completa 100 anos da Revolução Chinesa, também combater e eliminar a pobreza relativa. O que quer dizer isso, Américo? Professor, eles vão, até 2049, fazer uma equivalência, comparando com o Brasil, né, ter uma renda dos trabalhadores e, portanto, também das famílias chinesas, equivalente aqui ao salário mínimo que está na nossa Constituição de 88, que o DIEESE calcula, né? E hoje está calculado em mais de 7 mil reais, 7 mil e acho que 400 reais, né? Eles vão ter um piso salarial na China daqui a 23 anos, 24 anos. Essa é a meta deles. Eles têm cumprido todas essas metas deles, né? Acabaram de lançar agora o 15º plano quinquenal. Eles têm planos a cada 5 anos, mas que têm objetivos de médio e longo prazo. Eles querem chegar até como piso salarial, o que é equivalente no Brasil a R$ 7.500 para todos os trabalhadores, com isso eles vão conseguir também eliminar a pobreza relativa e vão ter a população toda com essa renda, né, que no Brasil hoje é uma renda média alta, né, de R$ 7.500, por exemplo. Eles vão conseguir que toda a população trabalhadora receba esse salário e essa renda, com isso alcançando, né, o que eles chamam de um socialismo mais desenvolvido, né? Então, isso é impressionante. Depois eu posso falar um pouco mais sobre também como é que eles conseguiram, né, as missões que eles realizaram para fazer esse combate à pobreza absoluta. Mas, de início, eu queria dizer isso. Interessante, né? Você sempre quer olhar para a tela. É interessante você chamar a questão desse conceito de modernização, porque quando a gente pensa a modernidade em termos de mundo ocidental,
a gente pensa exatamente as assimetrias, né? Você cria grandes assimetrias até para tornar mais barata a mão de obra, né? E você Uhum. mostra ali uma perspectiva distinta, que é uma perspectiva de inclusão, né? E de valorização do meio ambiente como capital, né? Quer dizer, você tem é, é, os montes e a água branca, Rio Os Branco, rios, Rio os montes Claro, verdes e os rios límpidos, isso. transparentes, Que vai com lembrar riqueza. que vai lembrar um pouco aqui, fazendo aqui uma brincadeira, o Monte Roraima e o Rio Branco, né? Que são Exatamente. duas, dois Duas elementos, riquezas né? Duas riquezas do povo raramense, do né? povo Do povo brasileiro. raramense, né? O nosso Monte Roraima que tem três fronteiras, as três fronteiras a gente tem nele, né? Você pode entrar pela Guiana, pela Venezuela ou pelo Brasil. E o Rio Branco, né? Que é o nosso rio, digamos assim, né? É, mas eu queria que você explicasse, até para a gente entender, para o nosso público poder alcançar, Uhum. essa ideia do planejamento. Porque no mundo que a gente vive, assim, vamos pensar no mundo ocidental, a ideia não é uma ideia de planejamento, ao contrário, né? A gente está na mão do mercado, então o mercado ele funciona de acordo com seus interesses, né? Então seus interesses são normalmente imediatos, né? É, e como que se dá a coisa do planejamento, né? Como você colocou, você tem planejamento de 5 anos, mas assim, eles podem estender, né? Por meio dos seus objetivos, como chegar em 2049, né? Tendo um piso salarial para todos os trabalhadores, né? Você pode explicar para a gente, para o nosso público poder entender? Claro. Primeiro, esse planejamento, ele é feito pelo chamado poder popular, né? Uhum, A China, o nome dela é República Popular da China, porque é um poder popular que não é a nossa democracia que a gente conhece, uhum, né? Democracia ocidental ou liberal, que a gente vota nas eleições, depois daqui a 4 votos. uhum, Não, lá a participação é constante e ela se dá de maneira também mais qualitativa, né? Não só no voto. Então, por exemplo, quando vai se discutir um plano quinquenal dos próximos 5 anos, ou até planos mais estratégicos, né? De 25 até 50 anos que eles planejam, você tem um documento que o governo lança para debate, e você tem assembleias populares na comunidade que debatem essas ideias, não só para a comunidade, mas para a China como um todo. E essas ideias, essas propostas, elas sobem, né? Todos os níveis. Vão para um nível, enfim, nível de bairro, depois para um nível mais regional do próprio município, depois o nível municipal, depois o nível da província, né, que seriam nossos estados aqui, como Roraima, e depois o nível nacional. Então, eles fazem uma sistematização de tudo isso. Então, é uma participação de baixo para cima. O que o povo quer? Né? Como vai se investir não uhum, só uma parte do orçamento estatal, mas como é que vai se planejar e como é que os recursos públicos, né, e o Estado vai se comportar para atingir aquelas metas. O mercado, que na China tem mercado, né, porque é uma transição para o socialismo longa, né, e uhum. o mercado funciona bem na China. Só que o mercado na China ele está a serviço, né, desse poder popular e desse desenvolvimento compartilhado. Então ele não é só regulado, né? Ele ele está dentro desse plano. Ele não é, ele não pode se autoplanejar fora desse plano. Nada na China existe fora desse plano, que é um plano feito pelo povo, né? Claro, a partir de uma proposta nacional, né? Então isso é muito interessante e esse plano é feito com uma visão científica, né? Uma visão marxista, quer dizer, uma visão científica, mas também que parte dos interesses e necessidades, né, dos trabalhadores. É uma república de trabalhadores, portanto, quem está no poder na China é a classe trabalhadora, né, e com que a grande maioria da população, enfim, camponeses, etc. E esse poder popular ele está imbuído dessa visão científica. A China tem, Américo, mais de 2 milhões de planejadores, entende? O Estado tem mais 2 milhões de planejadores que são assim, especialistas, né? Equipes multidisciplinares, né? que trabalham só com planejamento o tempo todo, você entende? Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? Muito, muito avançada. E agora trabalha com tecnologias mais avançadas, com inteligência artificial, sabe? É, eu vou dar a ideia aqui do combate à pobreza, como é que eles fizeram, né? Eles fizeram missões
estatais, mas com muita também participação popular, e foram mobilizados mais de 3 milhões de quadros do Estado e do Partido Comunista da China, em mais de 250 mil equipes multidisciplinares que envolviam agrônomos, economistas, arquitetos para moradia popular, médicos, psicólogos, gente da área ambiental, né, da área socioambiental, né, especialistas, enfim, cientistas de outras áreas, planejadores, claro, né, administradores, especialistas em economistas, especialistas em geração de emprego e renda nessa ótica popular. Então, eu visitei lá algumas comunidades. A China tem mais de 50 etnias, tem uma principal que é a etnia Han, mas tem muitas etnias locais, e essas etnias mais afastadas, às vezes até, enfim, morando em lugares mais remotos, no interior, né? Não chegava lá o desenvolvimento. Eles eram, tipo assim, eram 500 pessoas, 1.000 pessoas de uma etnia que estavam lá há séculos, há milênios, né? Meio isoladas. Mas eles foram lá, essas equipes foram lá, né? Passaram a morar lá 1, 2, 3 anos e planejar com aquela população o que elas queriam para o seu desenvolvimento local, entende? Então, que tipo de moradia popular elas queriam, né? Que tipo de empreendimento industrial, agrícola, né? Enfim, elas queriam, nessa concepção de harmonia com a natureza, né? Para gerar emprego e renda permanentemente. Que tipo de cursos, né? Elas queriam universitários para formar os seus jovens, entende? Então, eles, quer dizer, ouvindo aquela população, junto com ela planejando, eles transformaram a vida dessas comunidades, retiraram da pobreza absoluta. Vou dar um exemplo, eu estive lá numa comunidade de uma etnia, eu esqueci o nome, mas minoritária, e essa etnia optou por, era um lugar muito bonito, né, na beira de um lago, e eles fizeram um resort de luxo, né, para a comunidade administrar. Então, o turismo interno da China viabiliza hoje a renda daquela comunidade. Então, eles formaram gente em turismo, em hotelaria, os jovens, né, administradores, entende? Então, formaram, o pessoal local é quem faz a gestão, enfim, a limpeza, a conservação, fizeram a construção, né, desse resort de luxo que recebe hoje turistas, em especial da China, claro, do mundo inteiro. Quem quiser pode ir lá, mas assim, mais um turismo interno, né? De um chinês que tem uma renda um pouco maior, quer fazer, quer viajar, então ele tem a opção de ir para aquele resort. Isso gerou uma renda para a comunidade. Então você tinha casas muito precárias, você tinha falta de alimentação. Hoje não, transformou a comunidade, né? E justamente a riqueza daquela comunidade é poder oferecer aquela natureza bela que o resort permite o acesso de maneira sustentável. Então, eu achei fantástico essa saída. Eles são muito criativos, eles ligam muito, quer dizer, a produção da agricultura familiar com a aquicultura, produzem peixes, sabe, também, enfim, produzem, colocam painéis solares embaixo do painel solar, eles fazem plantações, aproveitam a sombra, né, para algumas culturas. É uma coisa muito bem pensada, né, com muita inovação, muita tecnologia, mas com essa participação popular no desenvolvimento. Então, o povo não só participa, como vê os resultados desse desenvolvimento, né, e prospera junto com o país. Muito interessante. Meu amigo alemão, a gente tem o grande problema da luta contra o tempo, né? Isso. Então, quero te agradecer aí a tua generosidade de estar aí conosco, né? Abrindo aí a tua agenda para vir falar com a gente. Vou te chamar mais, tá? Isso daqui só foi um primeiro Tá ótimo. passo, né? Mas assim, eu sempre deixo um espaço para as considerações finais, caso você queira trazer algum ponto que você considere que não foi contemplado até agora, né? Eu só acho que eu queria, quando a gente fala de Roraima, né, eu já tive algumas vezes em Boa Vista, e Roraima é muito marcada por esse debate, né? Enfim, o povo trabalhador, né? Enfim, os empreendimentos industriais e agrícolas, até que ponto isso se choca com o direito dos povos indígenas, Uhum. com a natureza, com preservar o meio ambiente. E acho que o exemplo da China mostra, né? E é possível, sim, você demarcar as terras indígenas, você ter autonomia dos povos indígenas, mas também ter desenvolvimento sustentável, ou seja, é possível. Roraima é um estado rico, o Brasil é um país rico, né? Tem Exato. muita riqueza natural, então é possível fazer um desenvolvimento apropriado à realidade da Amazônia e de Roraima de maneira sustentável, né?
respeitando e valorizando os povos indígenas, demarcando as terras e, ao mesmo tempo, fazendo, né, produção agrícola, produção industrial, né, respeitando a natureza, com mais tecnologia e não com menos. Acho que esse exemplo da China também inspira, eu acho, né, Roraima Uhum. e o Brasil, de que é possível, sim, ter, ou seja, não é uma contradição antagônica entre Uhum. desenvolvimento e a gente preservar o meio ambiente. Esse exemplo chinês, acho que deve inspirar o Brasil, em especial o Roraima, que é marcado por esse debate muito polarizado, né? É Uhum. possível uma síntese que una o povo de Roraima em torno de um projeto de desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso é interessante eu registrar aqui essa opinião para Uhum. vocês. Meu querido alemão, muito obrigado. Quero também agradecer a nossa audiência, né? Eh, e com isso nós vamos ter que, né, infelizmente, encerrar essa conversa que está tão proveitosa, tão boa. Mas, alemão, eu vou te chamar de novo depois para a gente falar mais coisas sobre desenvolvimento sustentável, o próprio exemplo chinês, né? Porque se a gente pensa em termos de tempo histórico, pô, da década de 80 para cá, a gente teve um grande avanço, né? Eu lembrava que, Uhum. para os meus alunos, inclusive, que década de 80, em termos de desenvolvimento industrial, tá, o Brasil estava a passo com a China, né? Depois a gente passa por um processo de perda de indústria, né, de uma série de coisas, e a China, ao contrário, né? Ela vai feito foguete, né? Então a gente tem Uhum. aí um modelo para se pensar, né? Eu te agradeço, vou te chamar para a gente trocar ideia sobre outros aspectos aí que devem ser contemplados. Obrigado, Alemão. Estou à disposição. Obrigado à Parabéns aí nossa pelo seu audiência. programa na Rádio Monte Roraima aí. E, de novo, cumprimentar os ouvintes. Muito obrigado. Forte abraço para todos.